O vídeo publicado hoje pelo Dom Sandro, 11 de julho de 2020, ele fala ali que os homens devem perder o medo e a vergonha de fazer registros quando eles são vítimas de violência doméstica. Diz o Dom Sandro que as feministas jogam na cara dos homens que quase não há registros de violência doméstica contra homens. O meu objetivo agora é rapidamente procurar situar, procurar explicar que o problema da existência de poucos registros de violência doméstica contra os homens praticados por mulheres, na verdade muito pouco tem a ver com o fato dos homens não registrarem. Isso também é um fator. Existe essa subnotificação, motivada sim pela vergonha, pela questão do homem ter vergonha de registrar a violência que ele sofre da mulher. Porém, há fatores que têm muito mais a ver. É um fato inegável que a mulher ela é francamente estimulada a fazer denúncias por qualquer coisa banal. As mulheres são estimuladas o tempo todo. Isso é uma política governamental, que tem uma utilidade social e econômica de separar o casal. O divórcio ele é muito útil para o capitalismo e o crescimento econômico. A manutenção, por muito tempo, do casal unido traz recessão econômica. Com a diminuição da demanda, quem quiser entrar nos pormenores, vou deixar aqui o link. Mas o que eu quero ressaltar, além do problema do desestímulo ao homem, de que o homem denuncia a violência que sofre, porque a propaganda mostra o homem sempre como agressor, não importando os fatos, o homem ele é desestimulado. Eles estão usando o dinheiro público para desestimular os homens. Se você entra no portal da Polícia Civil do Rio Grande do Sul, é um exemplo, você vai encontrar lá uma área expressiva nessa página eletrônica, estimulando para que a mulher, a troco de nada, por qualquer motivo, ela faça uma denúncia, uma propaganda que tem por objetivo a dissolução do casal, que como pano de fundo é o crescimento econômico, o aumento da demanda pelos produtos. Mas o que eu vou destacar agora, resumidamente, é a resistência dos encarregados no serviço público, nas delegacias, de cumprir a lei, baseados numa doutrinação custeada com o dinheiro público, com o nosso dinheiro, para que eles descumpram as leis, de forma que eles conseguem descumpri-las de forma confortável, na medida em que eles estão orientados de acordo com esta agenda. O que eu quero dizer, grosso modo, é que existe uma cegueira quanto à realidade nesta questão, que eu vou procurar mostrar esta cegueira de uma forma um pouquinho mais teórica, rapidamente mostrando aqui um pedaço de um debate de muita relevância, ocorrido em 1971. Depois eu vou partir para exemplos práticos da coisa. Entre dois pensadores muito importantes do século XX, e os dois são caracterizados por uma grande precisão e clareza das ideias que eles expõem, um grande nível de inteligência e objetividade nos problemas que eles procuram identificar. Eu vou fazer simultaneamente uma tradução simplificada, portanto não é uma tradução exata, mas para facilitar o entendimento. Na história tradicional da ciência, as pessoas concebem que os avanços científicos eles acontecem através da criatividade individual. O descobridor é alguém que, sobretudo, descobre algo que já estava lá e que as pessoas ainda não haviam percebido. O postulado é que a verdade está lá para ser conhecida e que por uma certa quantidade de inibições, obstáculos, não conseguiram ainda ver esta verdade. O espírito do homem é feito para ver essa verdade. E por uma contingência, as pessoas não percebem. Há coisas que constituem, por assim dizer, uma cegueira. Mas as pessoas têm o direito de ver essa verdade.
E supõe-se que, apesar da verdade estar ali nas coisas em si, há mesmo assim um sistema de obstáculos devido às contingências que vão impedi-lo de construir, de formular essa verdade, que ele tinha o direito de conhecer desde o princípio. Michel Foucault colocou isso mais exatamente como uma crítica a essa concepção a respeito do que seria a modalidade de produção do saber científico. A grande contribuição desse pensador está em ser capaz de questionar os fundamentos de utilidade que dão o lastro das formas de saber ao longo do tempo e que vêm a servir para legitimar as estratégias de poder sobre o indivíduo e sobre a população. Vamos ver, então, quais são os elementos trazidos pela realidade, e algum desses elementos está aqui. Com os dados consolidados do Atlas da Violência de 2019, nós podemos ver muito bem que nós temos, no quesito assassinatos em ambiente doméstico, isto é, dentro de casa, 1.925 mulheres vítimas de morte violenta dentro de casa. E homens, quantos nós temos? 9.645. No mesmo período analisado, o que significa que uma publicação como esta aqui corre o risco dela ser baixada. Ela pode ser derrubada pelo fato dela estar divulgando estes números que nada mais são do que um reflexo de uma realidade demonstrada através de um atlas oficial de um governo que simplesmente faz de tudo para omitir esses números da realidade, onde uma mulher dentro de casa tem toda a liberdade para poder lesionar, violentar e para poder matar um homem dentro de casa sem temer nenhuma consequência. No Rio Grande do Sul, você tem, para fazer lacração, a nomeação de uma diretoria geral da Polícia Civil que faz campanha do feminismo, que faz ativismo policial e que fica fazendo campanha para que esses 9.645 homens assassinados em todo o Brasil sejam vistos como agressores, de certo culpados, responsáveis por suas próprias mortes violentas. Mas por que será que nós ainda temos acesso a esses números, apesar das tentativas bastante difíceis de abafar esses números? Porque quando existe um assassinato, necessariamente vai ter que entrar registrado numa delegacia. Você acha um corpo, e isso vai ter necessariamente que gerar um registro. E necessariamente, a partir das perícias, das verificações, se essa morte for violenta, vai ter que entrar como assassinato. Agora nós vejamos mais ou menos o que vai acontecer quando a violência não resulte na morte do homem dentro de casa, desde que não tenha o resultado morte. Vamos ver o que vai acontecer. Primeiro, teorizando mais um pouco. Eu vou fazer novamente aqui uma tradução grosseira, para simplificar, desse mesmo grande pensador do século XX, nesse debate de 1971, daquilo que ele considera o mais fundamental, urgente e imediato na temática do homem, que é a liberdade só pode ser exercida a partir de um certo regramento, de uma regularidade. Traduzindo para algo mais prático, por exemplo, esta epidemia de assassinatos de homens no ambiente doméstico, bem como, por razões óbvias também, comparativamente, de violências que não terminam numa situação letal contra homens no ambiente doméstico, é algo que não pode ser dito, é algo que não pode ser divulgado, é algo que não pode nem sequer ser pesquisado a fundo. Certo? Por quê? Porque isso vai de encontro a um sistema de regras estabelecidas entre o que é falso ou verdadeiro no discurso. E você precisa sempre concluir que a mulher é vítima e o homem é agressor. Se você não tem isso a dizer, se você tem outra coisa a dizer que não seja isso, você está irregular. Você estará indo contra as normas do sistema em que você está vivendo. En revanche, une des tâches qui me paraît urgente, immédiate, avant même toute autre chose, c'est celle-ci. On a l'habitude
Nós temos o hábito, em nossa sociedade europeia, pode-se dizer ocidental, de considerar que o poder ele está localizado nas mãos de um governo, esta ou aquela instituição, incluindo a polícia, sabemos, pensamos que todas essas instituições elas são feitas para transmitir as ordens do governo, aplicar estas ordens e punir os que não obedecem. Mas eu creio que o poder político é exercido, mais uma vez, é exercido também, além por uma série de instituições que têm a aparência, os ares, de não terem nada a ver com o poder político. Parecem que são independentes, mas na verdade não são. Em suma, as instituições não são neutras, não são meros transmissores das ordens do Estado sobre os corpos. E o problema que Michel Foucault procura identificar é justamente como até mesmo na contramão de um sistema de lei se estabelecem essas técnicas de normalização. Quando você tem a lei, que é o que nós estamos vendo aqui, você tem, no artigo 129, caput, você tem que a lesão, quando praticada normalmente por pessoas que não têm vínculo familiar, afetivo, doméstico, né, essa lesão simples, ela fica enquadrada no caput com uma pena de detenção de 3 meses a 1 ano. Ocorreu que no ano de 2004 foi sancionada uma lei federal, a Lei Federal 10.886, que foi a que introduziu a circunstância chamada de violência doméstica, que até então era uma circunstância que não existia com esse nome. Essa lei federal ela criou a circunstância da mesma lesão corporal simples, né, do caput do artigo 129, porém circunstanciada em uma situação doméstica, de coabitação ou de hospitalidade, envolvendo irmão, descendente, ascendente, cônjuge, companheiro, né, pessoas que convivem numa relação doméstica ou de coabitação ou hospitalidade, surge essa emenda no ano de 2004, né, e veja que essa emenda ela vale para todos. Né, essa emenda ela não separa, ela não agrupa as possíveis vítimas nessa circunstância de lesão pelo fato de serem homem ou mulher. Né. No ano de 2006 é aprovada a lei chamada Maria da Penha. E aí no ano de 2006, o que ela fez com esse parágrafo 9º? Ela apenas modificou a pena, que quando foi circunstanciada a lesão corporal na situação doméstica e familiar por essa lei de 2004, né, você tem o parágrafo 9º, a redação dele, com uma pena que estava prevista de até 1 ano de reclusão. O que a Lei Maria da Penha fez é nada mais do que modificar a pena prevista, passando ela podendo chegar a 3 anos de reclusão. Né? Ela modificou apenas, no caso, a graduação, né, da pena prevista para a lesão corporal circunstanciada no parágrafo 9º, que já havia sido introduzido por uma lei de 2004, que é uma lei sem gênero algum. Né? Assim como, até hoje, esta situação da violência doméstica circunstanciada na lesão do parágrafo 9º do artigo 129 do Código Penal, ela continua sem gênero algum, sem discriminar ninguém, admitindo vítima de qualquer categoria, de qualquer grupo. Ela não classifica pessoas que possam ser vítimas e pessoas que não possam ser vítimas, só possam ser agressores. Ou seja, a redação do Código Penal é bastante clara, mas é que através da prevaricação, os encarregados do sistema de polícia e justiça, eles se recusam peremptoriamente a enquadrar homens como vítimas na circunstância do parágrafo 9º. Isso é uma prática disseminada no aparelho, né, na instituição encarregada de aplicar as leis. Magicamente, né, de uma hora para outra, sem nenhum fundamento legal,
sem qualquer observância do texto legal, simplesmente o homem ele não pode ser enquadrado como vítima na situação do parágrafo 9º do 129, magicamente, né? Então, para compreender por que os dados estatísticos eles não mostram muitos homens enquadrados, né, como vítimas em situações de violência doméstica, por quê? Porque a situação de violência doméstica, em termos de base de dados dos serviços de polícia e justiça para fins de estatística, precisa ser compreendida a partir das práticas dessas instituições encarregadas. As práticas, tais quais elas se apresentam com suas normas próprias, ao arrepio da lei. Você não terá como quantificar os homens vítimas de violência doméstica puxando numa base de dados bruta da polícia a partir do parágrafo 9º. Para você poder quantificar os homens vítimas de violência doméstica, você vai ter que pegar pelo 129 caput, né? Que é a lesão corporal simples, não circunstanciada na violência doméstica. E a cada caso, em milhões, você vai ter que, cada caso, analisar individualmente e para chegar em cada caso uma conclusão específica se a circunstância dessa lesão corporal no homem se deu em decorrência de violência doméstica ou não. Porque as autoridades elas se recusam, né, a tipificar a lesão corporal no homem em situação de violência doméstica na lei que prevê esta circunstância do parágrafo 9º. Uma lesão corporal levíssima, e mesmo que seja suspeita de simulação, ela é imediatamente enquadrada no parágrafo 9º do 129, se a vítima for mulher. Agora, se um homem chega numa delegacia segurando os miolos, né, para fora da cabeça, o máximo que ele vai conseguir é um enquadramento numa lesão corporal simples. É o máximo que ele vai conseguir. Se a lesão deixar ele 30 dias afastado do trabalho, ele fica como lesão corporal grave, cuja pena ainda é mais suave ainda do que uma lesão corporal simples, levíssima, no caso tendo como vítima uma mulher, sem nenhum fundamento, né, de uma forma meio mágica, é o que acontece a partir das práticas instituídas nas nossas instituições, né, que não estão nem aí para a legislação. Elas têm suas próprias normas e costumes que, de uma forma até meio difícil até de conseguir compreender, né? Como é que essas práticas dessas instituições não são atacadas, né? Seguindo uma linha mais ou menos de um raciocínio lógico, coerente, profundo e justo, como era a forma de pensar, né, desse pensador, Michel Foucault. O judiciário também. Me parece que a missão política na nossa sociedade atual é criticar o papel, o jogo das instituições que parecem neutras e que parecem independentes, de criticá-las, de atacá-las, de tal maneira que a violência política praticada através delas, de forma obscura, apareça e que possamos lutar contra estas práticas. Então, quando o Dom Sandro chama a atenção dos homens e procura encorajá-los a registrar a violência quando eles são vítimas em ambiente doméstico e familiar, a gente também tem que compreender que não basta o simples encorajamento, porque, na verdade, a questão ela envolve as práticas institucionais que desmotivam, né, de uma forma franca e aberta e, inclusive, impedem, sem nenhum fundamento jurídico, que o homem figure como vítima numa situação de violência doméstica. É por isso que nas estatísticas os homens são poucos, né, em termos de violência doméstica, porque é preciso correr contra a máquina, é preciso ir contra o sistema para conseguir ali adiante um homem figurar como vítima de violência doméstica. O psicólogo canadense Jordan Peterson percebeu que a melhor forma, né, talvez a única realmente eficaz e duradoura de se conseguir fazer com que o aparelho estatal caminhe numa determinada direção de uma agenda política é cooptar os estratos mais baixos da hierarquia desses aparelhos. Segundo ele, teria sido dessa forma que a agenda identitária teria sido importada
da França para uma universidade norte-americana nos anos 70. E desde então, esta agenda foi amadurecendo e foi sendo instalada como uma política pública por meio de aparelhamento, né? E não de legislação propriamente, mas aparelhando, por exemplo, as universidades, né? De baixo para cima. Você cria uma situação que se torna bastante reticente depois, por parte do próprio Estado, a qualquer modificação, mesmo legislando. Então, o que eu posso me perguntar, né, neste sentido, se as mesmas coisas podem acontecer numa delegacia, num fórum, o mesmo tipo de aparelhamento, que daqui a pouco, né, se torna mais ou menos impermeável até a própria lei. Já não vale mais nem o que está escrito, mas só o que está aparelhado. Na foto, à direita de Jordan Peterson, nós podemos ver um senhor mais idoso. Ele é um dos ícones do conservadorismo na Inglaterra, que criou a expressão monogamia seriada para explicar a monogamia moderna. Diferentemente da tradicional, onde você tinha uma monogamia vitalícia, a monogamia se torna seriada, ou seja, não é ainda costume, não é cultura as pessoas terem relacionamentos poligâmicos. Contudo, as monogamias, elas são de curta duração. Os parceiros, eles trocam, né, de parceiros monogâmicos com bastante frequência. Até o momento eu não vi Roger Scruton procurar uma explicação que justifique o crescimento exponencial desta modalidade de monogamia na modernidade, né? Mas, para mim, parece muito simples, porque se você parar para analisar, né, um homem e uma mulher vivendo sozinhos, né, eles vão consumir e vão precisar de bens tanto quanto homens e mulheres num sistema de monogamia seriada de curta duração. Diferentemente da monogamia tradicional, vitalícia, onde a instituição da família realmente é um modo econômico de viver, é um modo com menos gasto. E a partir disso nós podemos compreender a utilidade que a separação do casal tem para o sistema em que a gente está vivendo. E que não tem nada a ver com a lei. Trata-se de uma utilidade de ordem econômica que envolve uma relação entre uma demanda e a produção para atender essa demanda. Por hoje, é quase isso, exceto pelo fato que no início eu tinha dito que eu ia dar um exemplo prático desse mascaramento da violência doméstica contra homens nas estatísticas, a partir da operacionalidade real das instituições. Né? E se esses números são pequenos a respeito de violência doméstica, é justamente o que eu vou tentar explicar, porque que isso é pequeno. Com respeito, no caso, a homens na condição de vítima de violência doméstica. Ocorre que quando um homem aparece lesionado numa delegacia, ocorre que os encarregados do sistema de persecução penal eles se recusam a cumprir a lei. Eles se recusam, né, a enquadrar o homem como vítima de violência doméstica. Porque uma vez que o homem ele morra numa situação doméstica, não é possível mascarar, pois como haverá o corpo, haverá a situação, necessariamente haverá o registro com a tipologia de assassinato. Porém, desde que sobreviva, né, se não resultar, no caso a violência não resultar na morte do homem, é perfeitamente possível mascarar completamente essas estatísticas a partir das práticas reais dessas instituições, que são as que fornecem, através de suas bases de dados, os dados primários para a divulgação dessas estatísticas. No caso, uma suposta vítima de violência doméstica, ela compareceu a uma delegacia, isso é um fato real, tá? Compareceu a uma delegacia, né, com uma lesão fraudulenta, né, tinha se autolesionado a fim de conseguir obter certos benefícios naquela ocasião, no momento, em circunstâncias específicas da vida, receber benefícios, e então ela simulou uma lesão bastante leve, uma lesão simulada, que não era muito difícil verificar realmente que a narrativa era bastante estranha, no caso dessa mulher. Nem o fato de que essa mulher já havia registrado uma série de
de acusações de violência doméstica, ela já tinha feito uma série de acusações contra outra pessoa, já tinha um histórico, né, de acusações e sempre em situações registradas na polícia, né, registradas no sistema, em situações que, por óbvio, resultavam em benefícios que ela recebia, inclusive patrimoniais, no caso desses outros casos que ela já havia registrado, né, envolvendo outra pessoa. Essa mulher conseguiu, né, em muito poucas horas, né, ela conseguiu uma medida protetiva, ela conseguiu o desarmamento do acusado. Para piorar a situação, né, o acusado estava residindo numa localidade rural bastante erma, né, longe de qualquer outra residência, uma residência bastante afastada. Realmente assim, é um risco de vida pro acusado, né, ele não poder dispor de uma arma para se defender. Realmente a casa onde ele residia era muito isolada, não se podia ouvir nenhum pedido de socorro, não pegava nem celular, né, nem celular funcionava onde esse acusado estava residindo, uma situação muito complicada realmente. Do acusado só tem o seguinte: o acusado, ele estava, no momento em que essa mulher foi fazer o registro com essa lesão autoprovocada, simulada, né, para obter vantagens, este agressor, né, ele estava num hospital, né, tinha baixado um hospital, né, com lesões com potencial letal pelo corpo inteiro. Ele tinha lesões, né, lesões bastante evidentes, né, bastante inchaço no rosto, nas vistas, em todos os membros. Ele levou vários pontos no hospital, né. Junto com ele, outra vítima também, um homem de 84 anos de idade, que sofria de Parkinson avançado, também foi agredido, né? Mas uma vez que ele no caso, uma vítima homem, né, ele também compareceu à delegacia, registrou, quer dizer, ali adiante, né, esta suposta vítima, a mulher, começou a comercializar bens que não lhe pertenciam, graças à medida de afastamento que ela, no caso, conseguiu obter, né, através de contratos fraudulentos. Ela começou a fazer essas comercializações. O acusado mais novo, esse que foi hospitalizado, ele inclusive tinha comparecido antes na delegacia para pedir afastamento dessa mulher, né? Foi prontamente recusado, né, nessa delegacia, às vezes até de forma debochada. No final das contas, ele acabou quase perdendo a vida. Se assim fosse, nós teríamos 9.646 homens mortos dentro de casa, tá, nesse gráfico que nós estamos vendo aí, tá, e não 9.645. Porém, como ele sobreviveu, ele não figura em nenhum tipo de violência doméstica. É simplesmente alguém, né, que tem um inquérito policial figurando por uma lesão corporal leve, em pé de igualdade com uma discussão num botequim. Também não adiantou, no caso, o pleito das vítimas homens, né, quanto à questão da violência doméstica, porque embora a circunstância seja a mesma, e as lesões muito mais severas, né, na vítima homem, e apesar de toda a narrativa, né, ser uma coisa completamente lunática, ela conseguiu imediatamente submeter até mesmo um homem com 84 anos de idade, né, sofrendo uma doença severa de senilidade, às suas vontades, né, conseguiu prosperar. Com certeza sem nenhum pingo de remorso por parte dos encarregados do sistema, porque, como eu digo, eles encaminham a questão conforme uma agenda que está instalada nos estratos mais baixos da burocracia, e assim podem tranquilamente conseguir prosseguindo, cumprindo as normas da instituição, mesmo que elas confrontem a lei. De forma que um homem não possa vir a figurar nas estatísticas como vítima de violência doméstica, mesmo sofrendo de Parkinson com 84 anos de idade, ou mesmo internado no hospital, quase morrendo. É um exemplo, eu acho, bastante categórico, né, da situação em que essas estatísticas de violência doméstica, tendo por vítima homens, elas não mostram muitas vítimas homens. Mas não é tanto pelo fato dos homens sentirem medo, vergonha, como diz Dom Sandro, de registrar. Na verdade, nós temos fatores muito fortes
que envolve o funcionamento do próprio sistema e que muito pouco tem a ver com a lei. É um sistema em que uma psicóloga, Simone Alvin, é uma psicóloga que estudou um pouco essa questão aí da violência doméstica contra homens, e ela relata que fez um acordo numa delegacia para pendurar um cartaz, onde dizia que homens também podiam registrar por violência doméstica, se fosse no caso, se sofressem lesão. E terminou que no dia seguinte aquele cartaz, né, ele foi encontrado rasgado, né, ele não podia nem sequer ficar exposto na delegacia. É isto tudo, e um pouco mais, que impede, né, que mais do que simplesmente, mais do que viver numa sociedade que mascara através da vergonha, do medo do homem de registrar, na verdade nós temos um aparelho que, de uma forma, na verdade, bastante direta, ele impede que essas estatísticas possam aparecer, a fim de que se torne difícil, né, que uma situação possa ser modificada. É o caso que ocorre hoje em termos de violência doméstica, que você tem delegacia especializada, e que essa delegacia especializada em matéria de violência doméstica, realmente, conforme a lei infraconstitucional, a Lei Maria da Penha, essa delegacia especializada em violência doméstica para a mulher, ela existe, né? Uma delegacia especializada. Para o homem, não. Para o homem não existe essa delegacia especializada, o que não tem absolutamente nada a ver com o fato de que a violência doméstica é uma circunstância de lesão prevista no parágrafo 9º do artigo 129 do Código Penal e, portanto, mesmo não beneficiado pelo trâmite administrativo da Lei Maria da Penha, o enquadramento penal ele existe e transcorre na justiça comum, né, por não estar, no caso, beneficiado pela Lei Maria da Penha quando a vítima é homem. Mas nada justifica que o homem não figure como vítima. E, no entanto, esses aparelhos estatais, eles têm por costume, né, ao completo arrepio da lei, dar um andamento completamente enviesado dessa questão da lei penal, motivado talvez, né, justamente por causa dessa questão dessa cooptação, né, dos estratos mais baixos da burocracia através do aparelhamento e do pagamento de salário fixo para quem cumpre uma determinada agenda e que talvez não suporte, talvez tenha uma grande aversão ao fato de que questões de violência doméstica possam estar transcorrendo através dos fluxos normais, dentro de uma delegacia, sem uma encampação dentro do serviço especializado. O que, realmente, o serviço especializado é só para mulher. Só que o que está acontecendo, uma coisa sem pé nem cabeça, é a prevaricação, né, dos agentes encarregados, na medida em que eles descumprem o Código Penal, muitas vezes com discursos completamente ingênuos, com discursos que não fazem nenhum sentido, com discursos que não têm lógica, né? Confundindo, misturando de uma forma descabida, indevida, uma lei que é uma coisa e outra lei que é outra coisa, uma mistura lá, uma lambança, na cabeça desses burocratas, né? O que eu tinha hoje para colocar é essa questão, tá? É só essa questão mesmo aí, por que os homens, né, figuram tão pouco como vítimas de violência doméstica? Como é que eles vão figurar como vítimas de violência doméstica se eles vão figurar como vítimas de lesão corporal simples? Devido às normas existentes nesses aparelhos estatais. O homem que sofre uma lesão nas situações de intimidade, ele não vai figurar como vítima de violência doméstica, ele vai figurar como uma vítima de uma lesão corporal simples. Então, é por isso que as feministas, elas esfregam na cara que tem poucos registros de homens vítimas de violência doméstica. Por quê? Porque o homem, quando registra a lesão, ele fica enquadrado como uma lesão corporal simples, mesmo que a mulher tenha tentado matá-lo com uma facada no bucho. É isso que acontece, né, no aparelho estatal, doutrinado com ideologia de gênero, para descumprir a lei, né, para ignorar a legislação penal.